chega mais, porque aqui é o seu espaço, você tá junto com a gente, aqui você tem voz e tem vez. Seja muito bem-vindo onde você tá agora, nesse instante. Se conecta com a gente, tá começando Conexão Jovem, um espaço onde você tem voz e tem vez e a sua participação, é claro, vale como sempre. Tá aparecendo aqui embaixo na sua tela o nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem também o nosso Instagram, anota aí, @PGConexão. E também tem o nosso WhatsApp, você já conhece o nosso número, é o 12981567416, tá bom? Manda aí a sua mensaginha porque o tema é muito bacana hoje. Os seus pais entendem você? Como é que é? Você se sente compreendido aí pelo seu pai, pela sua mãe? Como é que tem sido o seu diálogo com eles? É o que a gente vai discutir aqui agora no Conexão. Vem com a gente, beleza? Ó, você se sentiu mal compreendido aí muitas vezes em casa? Você já disse, os meus pais não me entendem? Já disse essa frase alguma vez? Já se sentiu incompreendido, chateado por algumas situações vividas aí dentro da sua casa? Hoje o Conexão quer saber de você. Qual é a importância de ter um bom relacionamento entre pais e filhos? Diz aí. Sim, lógico. Porque hoje, com a sociedade do jeito que está, se você não tiver um relacionamento com seu filho, você não sabe onde ele está, você não sabe quem são os amigos dele, você tem que ser mais amigo do que pai hoje. Ah, não sei, ela é minha companheira de tudo, pra tudo. Pais e filhos é onde a gente muda a sociedade, né? Lógico. Por quê? Porque além dele aderir ao caráter do pai, ajuda bastante em consciência com ele mesmo, no próprio futuro dele, né? Hoje a gente vê que os jovens são um pouco rebeldes. O que você acha que o jovem tem que fazer para ter esse bom relacionamento? Conversa, né? Não passa de uma boa conversa e o bem querer ter o convívio com o pai também, né? Creio que sim, é a base, né, para tudo. Nossa, super importante. Claro, com certeza. A relação em geral do ser humano, ela tem que ser construída todo dia, né? Principalmente a relação de filho com a mãe, com o pai, né? Familiar, de uma forma geral. Muito bem, e você? Você acha que é importante ter um bom relacionamento com os pais, os seus pais? Você já se sentiu não compreendido por eles e já falou aquela famosa frase: meus pais não me entendem? Para falar sobre isso aqui no Conexão Jovem, tá aqui o meu amigo, Sidney Oliveira. Tudo bem, aqui, Sidney? Tudo ótimo. Bacana, muito bom dia. receber você de novo aqui, tá? Obrigado pelo convite. Show. Novamente. Bom, o Sidney, eu já quero começar o Conexão falando sobre o seu novo bebê, né? Que é esse livro aqui, Mentoria, Elevando a Maturidade e Desempenho dos Jovens. Vou mostrar aqui para o meu amigo Bedak para dar um look aqui para você ver que livro é esse. Sidney, o que é que está sendo tratado aqui neste livro Mentoria? Você sabe que mentoria é uma palavra que a gente conhece, fala muito assim, olha, o meu mentor, a pessoa que fez a mentoria, como se ele fosse uma pessoa tipo oráculo, não um oráculo, aquele que diz tudo, que sabe tudo. E não é necessariamente isso, mas tem pessoas na nossa vida que tocam de uma maneira diferente. Elas representam para a gente um referencial, uma segurança, um porto. Essas pessoas, elas têm a característica que a gente fala, depois de um tempo, você olha e fala, puxa vida, fulano foi meu mentor. Eu costumo até pedir para as pessoas fazerem isso. Fecha o olho e pensa naquela pessoa que em algum momento da sua vida mexeu com você ou falou uma coisa, ou ele te colocou numa situação e que depois isso foi determinante para o resto da sua vida. Essa pessoa foi uma mentora. Nesse momento ele é mentor. E esse é um movimento que vem acontecendo agora, principalmente dentro das empresas, que a gente vem desenvolvendo muito a questão da mentoria, exigindo ou pelo menos esperando que os gestores assumam um papel cada vez mais de formadores de sucessores. Porque nós somos temporários. Isso tudo que a gente vive é temporário. Então a gente precisa, de alguma maneira, transferir um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, de alguma forma, para os mais jovens, para que eles nos sucedam. Esse movimento é um movimento de mentoria. Show. Ó, tá aparecendo aí na sua tela os contatos do Sidney, o site do Sidney, para você entrar em contato com os materiais dele. Aliás, o Sidney, ele tem outros livros, a gente já falou sobre eles aqui no Conexão. São 3, esses aqui são os meus, já li todos, adorei. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos
se eu consigo mostrar os 3, né? São os livros que ele fala sobre geração Y, né? Geração Y, seu potencial, o seu talento, Conectados, mas muito distraídos, Jovens para sempre. São livros, assim, fantásticos, eu gostei bastante. Tá tudo lá no site do Sidney também, para você entrar em contato com esses materiais. Bom, Sidney, hoje aqui a gente está falando sobre relacionamentos entre pais e entre filhos, certo, né? Meus pais não me entendem. Muito comum essa frase. Eu acho que você já disse essa frase, acho que em algum momento da sua vida. Eu também já disse essa frase. Agora, como é que a gente pode interpretar essa afirmação dos jovens, Sidney? Você sabe que tem um momento da vida que o jovem começa a ter que se preocupar com as consequências. Quando é muito criança, ele não está muito preocupado com o que vai acontecer. Ele vai derrubar o copo, ele não sabe quanto custou o copo, se vai ter consequência, ele não está preocupado. E aí, perto da adolescência, ou um pouquinho depois da adolescência, ele começa a ter contato com isso e a se preocupar muito com as consequências. Nesse momento, as primeiras referências são justamente quem? Os pais, que até então davam conta das consequências, resolviam todos os problemas, e parece que os pais, de repente, mudaram o disco. E eles começam a falar, se vira, agora o problema é teu, agora você tem que dar um jeito nisso. Não foi você que escolheu, agora é você que faz. E aí passa uma sensação de que os meus pais não estão entendendo, porque ainda o jovem está naquela condição de dependência, aguardando dos pais as soluções, ele não quer se preocupar, ele quer que o pai e a mãe resolvam isso, e nessa hora eles começam a dizer, o meu pai não sabe o que eu quero. Não está entendendo. Não está entendendo. E aí começa esse movimento de questionamento. O jovem, ele se torna, nesse período, ele é muito questionador, ele é muito aberto a todas as possibilidades, ele não tem muito foco e ele fica muito ansioso, muito aflito, justamente porque ele precisa lidar com as consequências das escolhas dele, mas ele ainda não tem elementos, não criou ainda um repertório de experiência suficiente para deixar ele um pouco mais tranquilo. E aí vem o primeiro alvo. O primeiro alvo são, obviamente, os pais. Até agora há pouco, meu pai e minha mãe me ajudavam e, de repente, eles estão me deixando sozinho. E é engraçado que o jovem quer ficar sozinho, mas ele não quer que o pai deixe sozinho. Ele quer dizer que está sozinho. Aquela coisa de, não, me abandonem, mas não quero ser abandonado. Tipo isso. Às vezes eu vejo uma criança agindo desse jeito. Sabe quando a criança está segurando na mão da mãe, mas a mãe quer atravessar com a rua segurando a mão e ele quer largar a mão? É uma briga de, eu não quero segurar porque eu já sou grande para atravessar sozinho. E a mãe não larga. E aí ele também não quer largar a mãe porque ele não quer ficar sozinho. Então, é um momento aí, eu diria, bipolar do jovem. Agora, Sidney, você estava falando aí de os pais, né, darem uma responsabilidade, aí os filhos falam, opa, não quero, né, ter tanta responsabilidade assim. Agora, tem pais que meio que sufocam os filhos, né? A gente recebeu muitas mensagens hoje à tarde, por exemplo, falando do tema e tal. A galera falando, olha, eu me sinto muito sufocada pelo meu pai não deixa eu fazer as coisas, minha mãe também não me deixa fazer as coisas sozinho e tal. E aí? Você sabe que às vezes a gente é um pouco imaturo com relação a isso. E eu acho que a questão é maturidade. A gente quer liberdade para fazer aquilo, mas não quer o custo daquilo. A gente quer... Não quer pagar o preço. Quer pagar. Então, assim, o jovem fala, não, eu quero chegar tarde em casa. Eu quero chegar às 4, 5 da manhã. Tá bom, como? Não, mas meu pai e minha mãe vão me buscar, que não vão me deixar chegar assim. Então, assim, eu quero o privilégio da liberdade, mas eu não quero o custo da liberdade. Porque toda liberdade, toda autonomia custa muito. E é nesse momento que o jovem ainda não percebeu que o pai e a mãe, eles têm esse movimento de, ok, você quer fazer, mas então arque com todas as consequências. E o jovem não quer arcar com todas as consequências. Então, um lado dessa moeda, e eu falo dos dois lados, mas um lado é um pouco da imaturidade do jovem de perceber que toda autonomia tem um custo. Ela precisa ser comprada com atitude, com escolhas, com as renúncias que a escolha traz. Do outro lado, tem também um comportamento que a gente vê dos pais, justamente querendo tomar todas as decisões pelo filho. Ele não quer deixar o filho tomar as decisões, porque ele não está pronto ainda, aí ele não sabe tomar, ele vai errar, ele vai se machucar, aí ele vai fazer bobagem. Então, o pai também, nessa hora,
ele só está contribuindo para que o filho continue nesse estado de imaturidade. Dependência de dependência. Também. Então, assim, há um processo de dois lados aí. Ambos estão, de alguma forma, errando nesse modelo. Um por querer tomar as decisões no lugar do filho e o filho por querer que o pai, de alguma maneira, tome decisão, mas não todas. Ele quer aquelas que são as privilegiadas, ele que quer tomar. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse conflito de gerações que acontece dentro de casa. A gente já falou sobre conflitos de gerações nas empresas, lembra daquela nossa conversa entre veteranos e também nós jovens que vamos entrando aí no ambiente corporativo e tudo mais? Isso acontece dentro de casa também. Nossa, acho que é o primeiro ambiente que acontece, né? Começa dentro de casa. É uma diferença de pensamentos, de idade e esse é o start para esses conflitos, né? É uma diferença de tempos de cada um, de experiências que cada um tem e de como reage a esse contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto de constante transformação. Olha só. Agora, como por exemplo, a galera que está assistindo a gente, que diz, né, meus pais não me compreendem. Aliás, eu acho que eu vou colocar essa pergunta agora, que é da Fernanda de Guarulhos. Um beijo para você, Fernanda. Obrigada pela sua participação aqui no Conexão. Ela diz o seguinte, olha só que interessante, Sidney. Ela tem 20 anos e ela ainda mora com os pais dela. Mas ela diz que desde os 18 anos ela tem vontade de morar sozinha. Minha relação com os meus pais, ela diz aqui, só está piorando ao longo dos anos. Parece que eles ainda não entendem que eu cresci e eu preciso da minha liberdade. O que eu posso fazer? Perfeito. Quanto custa a liberdade? Porque, assim, claro, ela cresceu, ela provavelmente tem muita consciência para tomar várias decisões, mas morar sozinha custa. Não dá para pensar numa coisa, não, eu quero morar sozinho, mas meu pai paga o apartamento, paga o mercado, paga a água, a luz, o gás, a internet que eu quero, paga o mercado, paga a faxineira que vai lá lavar tudo. Peraí, então você não está morando sozinha, na verdade você está morando dependente, não existe isso. Você quer morar sozinho? Eu acho que vale. Todos os jovens têm direito. Em alguns casos, eu até recomendo que o jovem aprenda a morar sozinho, porque ele vai descobrir algumas coisas interessantes, que a casa não é mágica, que a roupa não se lava sozinha, que o quarto não se arruma, na gaveta, né? A roupa não aparece sozinha lá, passadinha, arrumadinha. Então, assim, é legal em alguns momentos? Sim, porque ele vai ter um choque de realidade. É evidente que a gente está vivendo um período de torção de valores, onde um pai, uma mãe, normalmente fala assim, então, filha, aqui, ó, tá aqui seu quarto. Ela entende que o quarto é dela, mas ela não pagou nada pelo quarto, ela não fez nada que numa vida normal ela teria que fazer. E ela assume que aquele quarto é dela e aí não quer que seja invadido o espaço, a privacidade, mas ela ainda mora com os pais. Então, esse movimento é um movimento de negociação. Não adianta só dizer o pai não entende. Ambos têm que negociar. Claro que os pais têm que dar uma certa privacidade para ela aprender a lidar com a privacidade, lidar com a própria individualidade. Só que ela tem que saber que enquanto ela mora com os pais, dependendo dos pais em qualquer nível, ela ainda deve respeito e deve obediência. Ou ela, no mínimo, deve entender que há uma interferência, porque os pais estão, de alguma maneira, assumindo boa parte das despesas que ela produz. Então, o custo de vida dela são os pais que assumem. Ela não pode dizer, eu quero ter minha liberdade, mas um outro pagando. Na verdade, porque isso não é coerente com a vida. Isso também não é liberdade, né? Não é liberdade quando o outro está pagando. Claro. Então, tem um custo. Liberdade tem um custo? Tem. O jovem, quando fala assim, eles não entendem porque eu quero minha liberdade, quero a minha individualidade. Ótimo, vai atrás dela. Vai trabalhar, aí vai descobrir que não tem toda a liberdade, porque tem o horário para entrar, o horário para sair, não vai ganhar o salário que quer o tempo todo, vai ter um chefe, às vezes, muito chato, vai ter um trabalho que talvez não seja tão gostoso. Tudo isso tem custos, são custos pessoais, não é custo de dinheiro apenas, né? Então, esse movimento de entender isso, normalmente os pais, eles vão negociando essa liberdade, que é uma liberdade conquistada, não é uma liberdade, eu tenho 18 anos, já posso fazer o que eu quiser. Muito bem, tá certo, ó, tá participando aqui com a gente Sidney Oliveira, ele é mentor, autor de vários livros e a gente está falando o tema de hoje, né? Meus pais não me compreendem, não entendem. E ainda para falar sobre isso, tá comigo agora também pelo Skype, direto de São Paulo, a minha amiga Tami Saito. Tudo bem, Tami? Tá me ouvindo? Oi, Bianca, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Tami, você já chegou a falar essa frase? Meus pais não me entendem.
passei um bom tempo falando essa frase diariamente, com certeza. Ah, é? E como é que foi? Você conseguiu entender um pouco a situação? Seus pais passaram a te compreender ou não? Sim, depois de um tempo, na verdade, você passa a se compreender também, né? Eu acredito que quando eu passo a dizer que os meus pais não me entendem, na verdade, eu estou querendo dizer que eu também não estou me entendendo. Né? E a partir de um tempo, eu passo a me entender e, consequentemente, a entendê-los também. Mas, de qualquer maneira, com certeza, eu acho que muitos jovens passam por isso e, com certeza, eu já repeti essa frase milhões de vezes, ainda mais com pai e mãe tão diferentes assim, né? Sim. Eu tenho uma mãe que é vegetariana, um pai altamente carnívoro, imagina isso, né? Era um conflito na minha cabeça. Ô Tami, agora tá tudo bem, mas você já enfrentou alguns conflitos. Fala um pouquinho, assim, de como você conseguiu sair desses conflitos. Bom, eu utilizei um método, né? Eu participei de alguns treinamentos, mas com certeza uma boa conversa com os nossos pais ajuda e resolve muita coisa, com certeza. Mas eu tive o privilégio de poder participar de alguns treinamentos onde eu pude me entender e, na verdade, na minha casa eu fiz o sentido contrário. Eu consegui me entender e aí eu levei até eles esse entendimento e nós pudemos, vamos dizer assim, enquadrar a nossa comunicação e, a partir da nossa comunicação, passar a ter um relacionamento muito melhor. Isso é legal. Acho que o diálogo, né, Sidney, é um bom start aí para resolver esses conflitos, né? Você sabe que tem uma ligação entre maturidade e controle. Quanto mais maturidade a pessoa demonstra, menos controle é exercido sobre ela. Quanto menos maturidade, mais controle. A transição disso é feita na base do diálogo. Não adianta nada eu exigir dos meus pais maior autonomia se eu não demonstro maturidade para assumir as consequências das minhas escolhas. Então, os pais vão percebendo isso. À medida que eles vão vendo a maturidade se manifestar, eles vão dando autonomia. Esse movimento, e a gente está falando bastante do jovem, nós estamos falando bastante da visão que os mais veteranos têm do jovem. Tem um outro lado dessa moeda, que somos nós mais veteranos que não sabemos a hora de largar. Entendeu? Ok, tá certo. Tami, você tá me ouvindo ainda? Tô ouvindo. Legal. Tami, aí você se conheceu e aí começou a dialogar com seus pais e os seus pais entenderam tudo isso, assim, entraram na jogada de diálogo também? Como é que foi? Sim, com certeza. Na verdade, eu gosto muito de usar essa frase, a perfeita linguagem do amor. Né? Eu utilizei muito isso, eu aprendi isso com um dos meus mentores e a partir desse momento, onde eu passei a comunicar olhando nos olhos, falando com amor, sempre a verdade, eles começaram a receber essa informação e também passar essa informação para mim. Muito bem, Tami. Obrigada pela sua participação aqui no Conexão. Espero ter você mais vezes aqui, viu? Obrigada, Bianca. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. Bom, e o nosso tempo passa rapidinho aqui. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, continue participando com a gente. A galera tá lotando aqui as nossas redes sociais de mensagens através do Instagram, também através do WhatsApp e também através do Facebook que está aparecendo aí na sua tela. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Não sai daí, a gente volta já já. Oi, galera do Brasil e do Conexão, eu sou a Ciara, estou morando aqui na Alemanha, em Dortmund, e estou hoje com um grupo de fala português hispana para convidar vocês aí do Brasil, mandar um abraço e convidar vocês para assistir o programa Conexão no Novo Tempo e para curtir a página do Conexão no Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. E esse aqui é o nosso grupo dando um oi para vocês. Olá! Olá!